E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Esse vídeo é especial porque ele está sendo gravado no YouTube Space aqui de São Paulo. Para quem não sabe, são alguns estúdios que o YouTube possui no Instituto Criar aqui na cidade de São Paulo. E o foco desse vídeo é fazer uma análise dos fatos políticos que estão por vir depois da delação da JBS, da recusa da primeira denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. E eu achei legal fazer esse vídeo maior assim, num espaço diferente. Se vocês gostarem, a gente pode voltar a fazer uns projetos por aqui. Bom, esse é o estúdio do YouTube, como vocês estão vendo, e vai ser aqui que eu vou apresentar esse vídeo sobre os fatos políticos. Bom, primeiro de tudo, para a gente entender os movimentos na política que estão começando agora, a gente precisa lembrar que daqui a 1 ano e 2 meses a gente vai ter uma eleição presidencial. Então todos os movimentos, a partir de agora, na política nacional, vão estar sob a sombra dessas eleições. Ninguém vai fazer absolutamente nada na política sem se preocupar com a disputa do ano que vem. Outro fator que é muito importante também, a gente está num cenário internacional extremamente conturbado. O cenário internacional em si, ele não influencia a questão política aqui do Brasil, pelo menos a curto prazo. O que acontece é que a grande mídia, no geral, quando tem um acontecimento muito forte acontecendo lá fora, como é o caso agora do desentendimento entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, e essa situação do Trump estudar uma atuação militar na Venezuela, a mídia dá muito destaque para esses fatores e acaba esquecendo um pouco e deixando em segundo plano a política nacional. E a forma como a cobertura da política nacional é feita pelos meios de imprensa interfere de forma extremamente absurda nos movimentos que vão acontecer diante disso. Então, a política nacional se dita especialmente agora, a partir de agora, pela disputa do ano que vem e também em decorrência da cobertura que a mídia vai dar a ela, e essa cobertura está totalmente atrelada ao tipo de acontecimento que a gente vai ter no exterior até agora. Então é importante frisar, a gente tem 3 grandes estabilidades no exterior que eu acho importante, que a mídia no geral gosta muito de cobrir guerra, gosta muito de cobrir também qualquer coisa envolvendo os Estados Unidos, muito mais do que a Europa aqui no Brasil. Então as principais coisas é basicamente isso. Primeiro, a disputa que começou agora entre os supremacistas brancos e os antifascistas nos Estados Unidos. Também a disputa entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que sim, pode acarretar numa guerra, eu cubro isso muito no canal também. E essa situação entre os Estados Unidos e Venezuela, que eu acredito que em si não possa dar em nada, mas pode se criar um mal-estar bem grande ainda. E a imprensa tende a dar um destaque grande para isso. Então eu acho importante frisar o que vai estar acontecendo no cenário internacional provavelmente. Óbvio que a gente pode ter fatos novos e pode ser que nenhum desses 3 fatores acabe se manifestando muito. Quanto às eleições de 2018, tem várias coisas se acertando. A gente não sabe nem sequer quem vai ser candidato direito. E além disso, a crise política originada da Operação Lava Jato, que deu uma acalmada no último mês, nos últimos 2 meses, ela tende a estourar novamente. É importante lembrar o seguinte, gente, a gente se acostumou a ter notícias bombas quase que diariamente, então quando a gente tem um dia sem que nenhum áudio seja divulgado, sem que nada de absurdo aconteça, a gente acha que o dia foi parado, quando na verdade várias coisas aconteceram na política. Então a gente teve uma maratona de quase 3 meses de fatos políticos acontecendo de forma corriqueira, um atrás do outro. Você teve no mês de abril desse ano a delação do Grupo Odebrecht, que abalou tudo. Logo depois você teve emendado a delação da Mônica Moro e do João Santana, que também criou uma grande repercussão. Logo depois disso, o áudio do Joesley Batista com o presidente da República, Michel Temer, e com o senador Aécio Neves, a delação da JBS como um todo, também que criou um burburinho muito grande. E depois disso teve o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, que no início pelo menos tinha um rumo mais incerto, logo se percebeu que realmente o Temer ia se livrar nessa disputa. Também no mês de março e abril aconteceram outros fatos que depois ficaram em segundo plano, como a Operação Carne Fraca, por exemplo, e vários outros pequenos escândalos. A gente também está vindo de um ano em que a gente passou pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o processo de impeachment esse, que ocupou o noticiário por mais de 6 meses, entre a aceitação do pedido do impeachment pelo deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, até a efetivação da retirada da presidente por parte do Senado Federal em setembro do ano passado. Então realmente a gente está bem mal acostumado nesse sentido, a gente está há 2 meses depois dos últimos escândalos um pouco mais parado. E o que eu quero destacar nesse vídeo aqui são justamente algumas bombas que provavelmente estão por vir, algumas delações que estão em andamento, algumas delações que já ocorreram que ainda tem mais provas que vão ser coletadas. Então é tentar fazer essa análise geral sempre na sombra das eleições de 2018. Então vamos começar pelo mês de agosto. Primeiro de tudo, a gente teve a votação da primeira denúncia do Rodrigo Janot contra o presidente da República, Michel Temer, que foi recusada pela maioria do Congresso Nacional. Agora o Rodrigo Janot está preparando uma segunda denúncia contra o presidente. Provavelmente essa denúncia é referente a uma possível obstrução de justiça por parte do presidente. Vai ser um fato que vai receber muita atenção. Tem um fator que está ajudando muito o Michel Temer com o Congresso Nacional, que é a estabilidade econômica do país, que você querendo ou não, o Michel Temer conseguiu dar uma apaziguada na crise econômica.
E aí você tem essa situação, que basicamente o governo agora está sendo obrigado a dar várias péssimas notícias relacionadas ao cenário econômico. Não à toa está tendo agora o aumento do déficit público para esse ano. O governo está cada vez menos positivo com as reformas da Previdência e tributária, que eu vou falar aqui também. As notícias com relação ao aumento de impostos, os aumentos dos impostos dos combustíveis, já uns boatos de aumento nos impostos da Receita Federal, com a criação de uma nova camada que pagaria 31% ao ano de impostos. Então toda essa questão econômica que estava beneficiando o governo do Michel Temer, agora está um pouco mais enfraquecida. Acabou um pouco aquela positividade toda que a gente tinha 2 meses atrás, há 3 meses atrás, para pegar antes do escândalo do Joesley Batista. E aí a situação que você tem é basicamente essa. Eu ainda acredito que o Michel Temer vai conseguir um apoio amplo do Congresso Nacional para conseguir se livrar novamente da segunda denúncia contra ele por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas eu acredito que o número de votos que ele vai ter de brecha seja um pouco menor do que ele teve na primeira denúncia. Lembrando, o número de votos que ele teve na primeira denúncia não seria o suficiente para aprovar, por exemplo, a reforma trabalhista. Então, supondo isso, a gente vai ter uma denúncia do Janot esse mês, que com certeza vai exigir muito trabalho por parte do governo federal para conseguir com que ela não seja aprovada, pelo motivo que eu já falei com relação à queda do positivismo com relação à economia, e por um outro motivo que é importante, que você tem uma insatisfação dos parlamentares, especialmente daqueles chamados do Centrão, que ocupam alguns partidos como PSD, PR. Esses deputados estão com uma insatisfação com o governo do Michel Temer, então, que foi criada, que cresceu muito depois da não aceitação da primeira denúncia. Então o governo, eu acredito, consegue se livrar dessa denúncia, mas ele vai ter que trabalhar bastante para isso, e enquanto isso, obviamente, todas as outras votações com relação às reformas e qualquer coisa vão ficar paralisadas. Então eu acredito que esse vai ser o fator que mais vai dominar o nosso mês de agosto. Já em setembro você tem a saída do Rodrigo Janot da Procuradoria-Geral da República, entra a nova Procuradora-Geral Raquel Dodge, que vai assumir. Ela é um mistério, ela é vista com muito positivismo por parte do governo e dos aliados do Temer, como uma pessoa que vai ser mais suave no tratamento ao governo do que o Janot foi, isso especialmente porque ela é conhecida dentro da Procuradoria por fazer uma oposição muito ferrenha ao Rodrigo Janot, mas ainda assim a gente pode dizer que a forma dela de atuar como Procuradora-Geral é algo extremamente incerto. A gente não sabe até que ponto ela vai agradar os interesses do governo Temer. Eu sou meio positivo com relação a isso, acredito que o governo está com expectativas muito altas com relação a ela. Além disso, você tem várias pessoas, algumas que estão fazendo delação premiada e alguns potenciais delatores que eu separei pra vocês, que são pessoas que podem soltar informações bem bombásticas. Algumas delas, a gente está bem no calor dessa negociação entre elas e a Procuradoria-Geral quanto a uma delação premiada. Algumas estão com pressa para fechar a delação antes do Janot sair, outras estão querendo esperar a Raquel Dodge. Cada advogado, cada defesa pensa nisso de uma forma diferente na hora de negociar essas delações. Os nomes que eu separei pra vocês, alguns deles, a gente já tem uma coisa bem mais caminhada. Entre eles você tem o Marcos Valério, que fechou uma delação premiada agora no dia 24 de julho. O Marcos Valério é uma pessoa-chave porque ele tá ligado tanto ao mensalão do PT em 2005 quanto ao mensalão do PSDB lá em Minas Gerais. A delação que ele está fazendo diz respeito ao mensalão lá de Minas Gerais, mas ele provavelmente vai relatar vários outros fatos relacionados a outros escândalos de corrupção. Ele está envolvido também com a Operação Lava Jato, e uma das expectativas muito altas que você tem com relação ao Marcos Valério é que ele seria uma das únicas pessoas dispostas a falar e que ainda está viva e que se lembra dos detalhes do caso do Celso Daniel. E basicamente, o caso do Celso Daniel, para quem não se lembra, foi o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, logo antes da disputa presidencial de 2002. Ele foi morto em uma situação muito esquisita. Na época, a versão oficial era de que tinha sido um assalto, um latrocínio, né, um roubo seguido de morte, ele foi sequestrado e tudo mais. Depois foi se estabelecendo e foi ficando claro que aquela teoria de conspiração de que o Celso Daniel teria sido assassinado por companheiros de partido ou por algumas pessoas ligadas a um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André foi virando um pouco mais oficial. Hoje em dia quem matou ele, tudo isso está em aberto. E o Marcos Valério ele já declarou no depoimento sobre o caso do Celso Daniel, ao ser perguntado isso no ano passado. Ele disse que não se dispunha a falar sobre o assunto porque ele temia pela própria vida. O que mudou de lá pra cá é que ele está fazendo uma delação premiada. E com relação ao que ele falou no passado, isso mostra que sim, ele tem informações privilegiadas sobre o caso do Celso Daniel. Então é um caso de assassinato político muito forte, muito importante de ser solucionado, que até hoje está criando uma sombra muito grande em toda a política nacional, especialmente no Partido dos Trabalhadores. Então vai ser uma página virada se o Marcos Valério contar a relação dele com o Celso Daniel. Com relação a outras denúncias por parte do Marcos Valério, obviamente se tem expectativas altas, mas não se deve ter nada de muito novo. Com relação ao mensalão mineiro e o mensalão petista, por exemplo, a gente já tem várias informações. Provavelmente ele vai dar informações úteis para a justiça, mas nenhuma informação que seja
muito chocante para a opinião pública. Outro delator também que está num vai e vem e que eu tô cada vez achando que essa delação não vai sair é o Antônio Palocci. O Antônio Palocci é ex-ministro dos governos da Dilma Rousseff e do Lula, foi ministro da Fazenda do Lula. Ele é uma pessoa que está desde o começo do ano negociando uma delação premiada. Essa negociação dele vai e vem, uma hora parece que vai fechar, outra hora parece que não. A questão é, ele está passando muitas informações, só que ele não está tendo capacidade de provar o que ele está passando. Aí você tem duas hipóteses, ou ele não quer provar, ou ele não consegue provar mesmo. Boa parte das coisas que ele está relatando, muitas delas aconteceram na época que ele era ministro da Fazenda no governo Lula. Então faz muito tempo atrás, faz mais de 10 anos, faz cerca de 14 anos. Então fica muito difícil dele conseguir ter guardado todas as planilhas, todas as notas fiscais, todas as provas possíveis, agendas daquela época, para poder fazer uma delação agora. Eu acredito que se ele tem tudo isso, ele vai acabar cedendo e vai acabar mostrando para que a delação premiada dele seja aceita. Senão ele vai ficar numa situação muito complicada perante a justiça. Outro fato importante é o seguinte, o que a Operação Lava Jato quer do Antônio Palocci? Eles querem que ele denuncie especialmente o sistema bancário e a relação promíscua com o governo do ex-presidente Lula. O Antônio Palocci fazendo essa denúncia e detalhando isso tudo, é muito provável que a delação seja aceita. E tem uma delação que é meio irmã à do Antônio Palocci. E essa delação irmã é nada mais nada menos que a delação do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, da Dilma Rousseff. Ele está numa situação, eu acredito, ainda mais complicada que a do Palocci. Ele chegou a ser preso por 2, 3 dias, criou uma grande polêmica a prisão preventiva dele, porque ele estava com a mulher dele no hospital, chegaram e prenderam ele, depois ele conseguiu ser solto. Mas eu acredito que ele está numa situação bem difícil, lembrando, ele não tem foro privilegiado, então quando você tiver alguma abertura de inquérito contra ele tende a ter sérios problemas. O Guido Mantega, ele não estudava fazer uma delação premiada e depois de um tempo passou a estudar fazer essa delação. E agora a gente está na mesma situação do Palocci. Existe uma vontade, mas também não é aquela vontade a ponto do Guido Mantega ir e entregar tudo. Então tá tendo essa negociação com relação a uma delação do Guido Mantega. E o objetivo da delação do Guido é muito parecido com a delação do Palocci, por isso que eu falei que são delações irmãs. É denunciar o sistema bancário, mas dessa vez a sua relação promíscua com o governo da Dilma Rousseff. O Guido Mantega era muito importante no governo da Dilma, ele além de ministro da Fazenda, segundo a teoria da Operação Lava Jato, era também um intermediário entre as empresas e o governo petista e o próprio partido. O Palocci exerceria esse mesmo papel no governo do Lula. Então seriam delações que isso complementariam. A gente tem a delação do Eduardo Cunha, que estava caminhando, já tinha mais de 100 anexos, agora ela deu uma travada bem pesada. A Procuradoria, na verdade, zerou essa negociação de delação com o Cunha. Se o Cunha quiser fazer uma delação, ele vai ter que começar a negociar tudo de novo. Eles estavam extremamente insatisfeitos por um motivo. O Cunha estava disposto a delatar absolutamente todo mundo, mas ele não estava disposto a admitir que ele próprio cometeu o crime. Em razão disso, a Procuradoria achou melhor suspender as negociações com ele. Vamos ver, pode ser que ele opte mais tarde por fazer alguma delação premiada em parceria com a sua esposa. Também estava em situação complicada com a justiça. Vamos analisar isso daí. Talvez ele esteja esperando também para fazer um novo pedido quando a Raquel Dodge assumir a Procuradoria-Geral da República. Se a Raquel Dodge realmente for meio parceira do Temer, isso não vai acontecer, obviamente, porque o Cunha ia atingir em cheio o governo Temer com uma delação premiada. Então vamos acompanhar como que isso vai correr. Um outro possível delator é o empresário Eike Batista, que tinha sido preso, agora ele está em prisão domiciliar. Vamos acompanhar, a delação premiada dele era algo bem promissor e algo bem provável, até ele ser liberado para prisão domiciliar. Isso acabou reduzindo um pouco essas expectativas e a pressa do Eike Batista em estudar fazer um acordo de delação premiada. Na minha opinião, ele não seria uma pessoa que se recusaria a fazer esse acordo. É só você esperar um pouco, a situação dele na justiça tende a se complicar, eu acho muito provável uma prisão dele. Então é uma delação bem promissora. Provavelmente, se tiver uma delação do Eike Batista, as coisas citadas nessa delação premiada devem ser divulgadas mais no ano que vem. E aí o Eike Batista vai querer atingir algumas pessoas específicas em cheio. Primeiro, obviamente, a cúpula do PMDB no Rio de Janeiro, que já está numa situação muito complicada e que sempre teve uma relação muito estreita com ele. Depois vai ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e algumas pessoas da equipe econômica do governo também, o BNDES, tudo isso que tinha uma relação muito próxima também com o Eike Batista, que era um dos destaques daquele programa, inclusive do BNDES, das grandes campeãs nacionais, em que o governo escolhia empresas nacionais para transformar elas em mega empresas através do financiamento do BNDES e de outros financiamentos públicos. Então, com certeza, uma delação do Eike Batista ia atingir em cheio especialmente o governo petista e o PMDB do Rio de Janeiro. Se ela acontecer, é isso, provavelmente ano que vem. Com relação à delação do Marcos Valério, eu acredito que lá por meados de novembro a gente já possa ter alguma novidade, talvez vazamentos ou até a divulgação, a quebra do sigilo da delação em si. Palocci e Mantega eu também deixaria para o começo do ano que vem qualquer tipo de acontecimento relacionado a isso. Outra delação importante, que eu fiz um vídeo aqui no canal comentando inclusive, é do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa.
O Silval Barbosa ele foi preso em 2015, eu comentei no vídeo sobre a relação promíscua dele com o ministro do STF, Gilmar Mendes, e sobre como na delação premiada, que ele já está fazendo, aliás, que já foi homologada pelo ministro Luiz Fux na semana passada, pelo ministro Luiz Fux do STF, pode atingir diretamente o ministro do STF, Gilmar Mendes. Seria a primeira vez que a Lava Jato chega de verdade no Poder Judiciário. A delação do Silval Barbosa é coisa de a qualquer momento, pode ser em agosto, pode ser em setembro, que a gente tenha toda a quebra de sigilo do que ele fez de denúncia. Porque ele já está delatando, já está finalizando a delação dela, não à toa ela foi homologada. Aquele mesmo processo pelo qual passou a delação da Odebrecht, em março, a ministra Carmen Lúcia homologou a delação da Odebrecht depois da morte do ministro Denis Zavascki. No mês seguinte a gente já tinha a delação praticamente inteira com sigilo quebrado. Você tem mais duas delações, primeiro do Lúcio Bolanha Funaro, o homem próximo de Michel Temer, e o Lúcio Bolanha Funaro já está fazendo a delação premiada dele, algo já certo, uma delação já fechada, e pode atingir em cheio a culpa do governo Michel Temer, podendo criar mais instabilidade no final do ano. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso, possíveis novas instabilidades no governo do Temer, especialmente relacionadas a essas delações premiadas, quando eu citar aqui sobre as reformas tributária e trabalhista que o governo Michel Temer pretende fazer também. Outra delação que está vindo por aí é do grupo OAS, que são cerca de 20 delatores, um modelo muito parecido com a delação do grupo Odebrecht. A diferença é que essa delação do OAS, além de serem menos delatores, são só 20, quando a do grupo Odebrecht são 77. Não que esse número de delatores signifique exatamente qual vai ser o tamanho da bomba, porque no caso da delação da JBS, que foi uma bomba enorme, a gente tinha só 7 delatores. Mas como a delação do OAS vai relatar um esquema muito semelhante ao esquema que acontecia entre a Odebrecht e o poder público, a gente não vai ter provavelmente grandes novidades. A diferença é que talvez a gente tenha uns atores diferentes, mas as práticas em si tendem a ser muito semelhantes às do grupo Odebrecht. A OAS também teria um setor especializado em propina. Pouca coisa muda no modo de operação das duas empreiteiras nos relacionamentos dela com os políticos. Então é isso, são essas as principais delações que estão sendo negociadas nesse momento. A qualquer momento pode ter mais delação fechada. Você tem várias pessoas aí querendo fechar delação premiada. Você tem o ex-marqueteiro do PT, Duda Mendonça. O Duda Mendonça, ele estava envolvido no caso do Mensalão, no final foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, e agora ele está novamente envolvido com o Petrolão. Ele já se adiantou e se ofereceu para fazer uma delação premiada. Então vários nomes ainda estão por surgir, todos atingindo em cheio tanto os membros do primeiro escalão do governo atual do Michel Temer, tanto membros de primeiro escalão do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre friso aqui o seguinte no canal, que os petistas não costumam fazer delação premiada. Isso porque eles têm uma característica, você pode não gostar dos petistas, mas eles têm uma característica muito grande, que é lealdade entre os membros do partido. Então, no caso do Mensalão, você não teve, por exemplo, José Genuíno, não teve José Dirceu, não teve nada disso fazendo delação premiada. Porque ninguém está disposto a abrir mão de uma prisão culpando também os seus companheiros de partido. Existe essa questão de lealdade muito forte dentro do PT, entre praticamente todos os membros do partido, e tanto Palocci, tanto Guido Mantega, como eu frisei aqui, eles são pessoas, e até o Marcos Valério, pessoas que estão dentro do PT, mas não de forma tão jogadas dentro do partido a ponto de terem essa característica. Todos eles são pessoas com funções muito técnicas, que tiveram funções muito técnicas no governo petista. Então isso pode pesar sim para que eles decidam fazer essas delações premiadas. Não à toa eles vêm mostrando muita boa vontade para isso. No caso do Marcos Valério já tem a delação fechada, inclusive. Lembrando tudo isso na sombra das eleições de 2018. Outra coisa muito importante que a gente tem também é a reforma, a mini-reforma política, que na verdade eu prefiro chamar de mini-reforma eleitoral, que os congressistas estão tentando fazer esse mês. A ideia dessa mini-reforma é que ela já fique valendo pro ano que vem. Para que isso aconteça, ela tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado ainda esse mês. Se não for aprovada até o fim do mês, não vale para as eleições de 2018. E o grande objetivo dos congressistas com relação a essas reformas é exatamente fazer com que no ano que vem eles já possam usufruir dela para se manterem no cargo no legislativo. Se mantendo no cargo, inclusive, mantém foro privilegiado, que aliás é uma das principais situações presentes no caso de eleição para o legislativo nas eleições de 2018. É a grande tentativa de manter o foro privilegiado. Você fugindo um pouco da disputa presidencial e das disputas para o governo do estado, o grande objetivo de todos os políticos envolvidos na Operação Lava Jato é o foro. Esse projeto de mini-reforma, ele abrange basicamente o legislativo e tem dois fatores principais. Primeiro de tudo, o modo como os representantes vão ser eleitos, e segundo, o modo como as campanhas vão ser financiadas. A grande ideia é arrumar dinheiro para financiar as campanhas no ano de 2018. O financiamento privado de campanha por grandes empresas foi proibido, então vai cair muito a arrecadação das grandes campanhas eleitorais, e os políticos estão tentando buscar alguma forma de conseguirem se eleger com um custo menor de campanha. Uma das grandes estratégias vai ser com certeza criar algum fundo público para financiar as campanhas eleitorais, financiamento público de campanha. Sem o financiamento privado é o que a maioria dos políticos estão
apostando. Outro fator muito importante de frisar também é que, com relação à mudança de forma de eleição no Legislativo, a principal proposta e apoiada pela maior parte dos membros do Congresso Nacional é a do Distritão. Vou fazer um vídeo explicando melhor o que é o Distritão, mas basicamente você não vai ter mais a eleição atual por voto proporcional, o voto nos partidos vai perder o foco. Os votos na pessoa do candidato vai ganhar mais foco. Então, novamente, essas mini-reformas que devem ser aprovadas em maior ou menor intensidade até o fim do mês de agosto, elas têm como principal objetivo, novamente, as eleições de 2018, como todos os fatos que eu estou narrando aqui, estão visando essa disputa eleitoral. Você tem, além disso, vários fatos que estão por vir, que são provas com relação a casos que já aconteceram, e também a quebra de sigilo com relação a várias situações diferentes. Primeiro de tudo, a delação do Odebrecht tem vários inquéritos que não tiveram sigilo quebrado agora no mês de abril. Inquéritos esses que estão na mão do Supremo Tribunal Federal e que a maior hipótese com relação a isso é que ele atinja pessoas com foro privilegiado e pessoas do judiciário. Inclusive, existe a hipótese, como eu criei essa hipótese no caso da delação do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, de que se atinjam ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você tem várias partes da delação do Odebrecht que estão com sigilo no Supremo. Então é importante frisar, quem tem acesso a isso é o ministro Edson Fachin e a presidente do STF, Carmen Lúcia. A qualquer momento esse sigilo vai ser quebrado. Eles não abriram o sigilo agora, porque acreditam que essa quebra de sigilo pode prejudicar as investigações. Tem várias coisas também com relação aos governos petistas e o governo do Temer. A situação do porto em Cuba, que se falou muito naquela época, também estaria como uma parte da delação do Odebrecht que não foi tornada pública. Você tem parte da delação do grupo JBS, que aí também pode atingir em cheio o PSDB e o PMDB, que estão mantidas em sigilos pelo Supremo Tribunal Federal, e vários outros inquéritos. Outro fator que é importante frisar é que várias provas ainda estão sendo coletadas. Então, por exemplo, o caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma das grandes coisas que tinha contra ela foi da delação do João Santana e da Mônica Moura, que aconteceu no começo do mês de maio. Um dos anexos dessa delação, a Mônica Moura denunciou que a presidente Dilma Rousseff tinha criado uma conta no Gmail com ela, de nome Yolanda com uma data. Esse Yolanda em homenagem à mulher do ex-presidente Costa e Silva, e nesse meio a Dilma escreveria uma mensagem em rascunho, por exemplo, avisando a Mônica Moura, vazando alguma operação da Polícia Federal, avisando o seguinte: vocês vão ser presos. Um caso que ficou clássico foi na véspera da prisão do João Santana e da Mônica Moura, quando a Dilma salvou nessa conta um e-mail escrito: um amigo meu está muito doente, em situação terminal. A mulher dele que está cuidando dele também está ficando bem doente. Seria uma metáfora da Dilma Rousseff como o João Santana é o marido e ela é a amiga. Ela estaria doente porque ela estaria com a Lava Jato fechando o cerco contra ela, e o João Santana estaria em situação terminal, significaria que ele vai ser preso logo quando voltar para o Brasil. Eles voltaram para o Brasil e foram presos logo depois. Não foi estranho na época, eles voltaram sem iPad, sem celular, sem absolutamente nada que eles levaram, então muita gente suspeitou que eles já tinham essa informação vazada. Segundo a Mônica Moura, quem vazou essa informação foi a Dilma Rousseff, por essa conta do Gmail que as duas compartilhavam. Com relação a isso, eu estou dando esse exemplo porque o judiciário pediu para a empresa Google liberar os dados desse e-mail que seria usado pela Dilma Rousseff para monitorar por quais computadores e endereços IPs esse computador foi acessado e quais foram as mensagens que chegaram a ser salvas em rascunho para as duas lerem. Então isso basicamente é incriminar a Dilma Rousseff num caso de obstrução de justiça. Isso ia ser algo muito sério. É importante lembrar também que a Dilma Rousseff não tem foro privilegiado. Se fosse pega no caso de obstrução de justiça, ela poderia sofrer, por exemplo, uma prisão preventiva. Então é um caso complicado. Se o Google provar que ela realmente trocou essas mensagens com a Mônica Moura, avisando antes que ela ia ser presa e dando várias informações privilegiadas, fica uma situação difícil para a ex-presidente Dilma. Além disso, você tem uma série de coletas de provas com relação a todas as operações. Em relação à JBS, você vai ter agora o início da coleta de provas. Você também tem os outros inquéritos que foram abertos contra o ex-presidente Lula e que vão ser julgados não só pelo juiz Sérgio Moro, mas pela Justiça de Brasília e pela Justiça de São Paulo. Tem o caso do sítio em Atibaia, tem o caso do acervo presidencial, tem o caso do apartamento vizinho ao apartamento do Lula em São Bernardo do Campo, o caso do terreno do Instituto Lula no centro de São Paulo. Então tem tudo isso que são novidades que a gente vai ter e que são relacionadas a novas provas que podem surgir com relação às delações já feitas e quebras de sigilos de coisas que já foram delatadas, inclusive provadas. Outro fator importante também é o sistema do Odebrecht na Suíça. Para quem não sabe, a Odebrecht mantinha na sua sede em Salvador, e também com uma cópia na Suíça, um sistema interno em que toda a propina era tabelada, era negociada e tudo mais. Esse sistema interno, ele foi apagado na sede de Salvador do Odebrecht assim que a Lava Jato começou a fechar o cerco. Quando o Marcelo Odebrecht decidiu fazer uma delação premiada, a Odebrecht lembrou que tinha uma parte desse software ainda disponível lá na Suíça. Então, a polícia brasileira pediu para a Suíça autorização para usar esse software da Odebrecht, que estava hospedado lá na Europa.
O que aconteceu? A gente tem um problema muito sério que o Marcelo Odebrecht ele usava um totem para conseguir ter acesso a esse notebook. Basicamente ele não tem mais o totem e ele esqueceu a senha do sistema do Odebrecht. Os procuradores não estão conseguindo quebrar o sistema para conseguir invadir ele e basicamente ninguém tem acesso ao que tem dentro desse sistema. O que se tem certo é o seguinte, seriam coisas bombásticas, não muito mais do que já foi delatado, mas seria basicamente a prova de praticamente tudo que foi dito na delação do grupo Odebrecht. Não acredito que seja interesse do Marcelo Odebrecht e dos outros executivos do grupo fingir que não sabe a senha para impedir o acesso a esse sistema. Até porque o Marcelo Odebrecht corre um risco sério de ter a sua prisão prolongada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância dos casos que ficam com o juiz Sérgio Moro. Então o Marcelo Odebrecht não se submeteria a isso daí. Ele já criou um caos muito grande no mundo político, já se queimou com vários ex-companheiros políticos, para agora se recusar a liberar esse sistema do grupo Odebrecht. Então é uma outra coisa, eu acredito que a longo prazo a gente vai conseguir ter acesso a esse sistema e com certeza vai trazer uma carga probatória muito grande para tudo que foi delatado pelo grupo Odebrecht. E além disso a gente tem nossos clássicos áudios e grampos telefônicos que podem sair a qualquer momento. Se a gente sempre acha que isso vai acabar, a gente teve alguns áudios no passado que foram divulgados pelo Machado, aqueles áudios clássicos do Machado com o Jucá e com o Sarney. Teve o áudio com o presidente da República, Michel Temer e o Joesley Batista. Tiveram os grampos telefônicos do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma e de outras pessoas, bem naquela fase em que a Dilma ainda estava no poder, que o Lula ia virar ministro da Casa Civil. E a gente teve outras gravações que a gente nem lembra mais que existiram. Gravação com, por exemplo, o ex-ministro Aloysio Mercadante. Várias gravações que a gente acabou escutando que a gente nem lembra mais. A gravação do Delcídio Amaral. O Delcídio Amaral inaugurou essa questão da gravação. Ele foi preso preventivamente por causa de uma gravação feita dele planejando uma possível fuga para o Paraguai, o Néstor Severo. Então, basicamente, pode a qualquer momento soltar mais gravação. Os políticos não se demonstraram mais apreensivos na medida suficiente com as primeiras gravações que surgiram. O Temer agora que vazou uma gravação dele, está mais cauteloso com relação a isso, obviamente. Mas muita gente aí talvez esteja gravando conversa e ninguém imagina. A qualquer momento pode soltar uma coisa com relação a isso. A grande questão da gravação é a seguinte, eu considero improvável nessa altura uma nova gravação ou áudio, grampo, telefone de qualquer ordem. Mas caso aconteçam, é uma questão muito pesada. A única coisa que eu acredito que agora o Temer se livrando da segunda denúncia pode de alguma forma fazer ele talvez renunciar seria um áudio pesado. E o Temer eu acho que não é uma das pessoas que cairia nesse momento num novo grampo telefônico, a não ser que ele tenha sido feito antes do vazamento dos grampos do grupo JBS. Talvez o Janot tenha alguma carta na manga aí, mas a gente vai descobrir isso até o fim desse mês, quando o Janot fazer a nova denúncia contra o presidente da República. E além de todos esses fatos políticos, que obviamente são, de certa forma, relacionados com a eleição de 2018, a gente tem ela diretamente. Você tem os pré-candidatos à eleição de 2018, as pessoas que estão se preparando para disputar elas, e as situações do judiciário que podem atrapalhar o plano de alguns candidatos. Obviamente o principal deles é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu separei aqui um dos principais nomes que são prováveis em 2018. Muitos deles vai ser assim, se um se disputar, o outro não vai disputar. Então vamos analisar esses nomes. Primeiro de tudo, você tem o ex-presidente Lula. Eu acho muito provável que se ele se candidate, ele consiga chegar pelo menos no segundo turno. Mas uma questão que pesa muito contra o Lula, obviamente, é a questão dele na justiça. Você tem, o Moro condenou ele a 9 anos e 6 meses de prisão. O julgamento vai agora para a segunda instância, que é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se o Lula for condenado lá, ele se enquadra na lei da ficha limpa, não pode disputar como presidente da República, além dele ser preso. Então eu tenho duas questões. Será que o TRF4 vai julgar o Lula a tempo no processo do triplex? E a segunda questão é, julgando o Lula a tempo, será que ele vai ser realmente condenado, que se vai ser estendida essa condenação do Moro na prática? Outra questão que tem é que o Lula é réu em vários outros inquéritos. Como eu falei, alguns estão na mão do Sérgio Moro, outros estão na mão da Justiça de São Paulo e outros estão na mão da Justiça de Brasília. O Lula ele pode ter problemas sérios com isso daí, porque algum desses juízes, eu acredito que o Moro é improvável, mas pode ser que um juiz da Justiça de São Paulo, por exemplo, ou de Brasília, decida por pedir a prisão preventiva dele. Nesse caso, o Tribunal Regional Federal responsável por aquela vara, ele vai ter que adiantar o julgamento do Lula em segunda instância nesse processo específico. Então vamos supor, no caso em que o Lula é réu pelo apartamento vizinho ao dele no prédio em São Bernardo do Campo e no terreno do Instituto Lula no centro de São Paulo. Vamos supor que o juiz aqui de São Paulo decida que o Lula merece ser preso preventivamente por causa dessa situação. O TRF, que vai demorar quase provavelmente um ano para julgar o caso do triplex em segunda instância, vai julgar com muita velocidade, talvez 1 ou 2 semanas,
a prisão preventiva dada pelo juiz aqui de São Paulo. Porque em casos de prisão preventiva, o réu ele fura a fila e tem o julgamento em segunda instância agilizado, justamente algo justo para você evitar qualquer tipo de injustiça e prisão preventiva de alguém que no final não seria condenado de verdade. Então, tem essa outra situação que, de certa forma, o Lula teria que se preocupar um pouco. Lembrando que, caso isso aconteça, não tem nada a ver com o processo do triplex, com o processo do sítio em Atibaia, com o processo do acervo previdencial, tudo isso que está na mão do juiz Sérgio Moro. Então, é uma série de fatores que pode atingir o ex-presidente. A situação dele na Justiça de Brasília também é extremamente complicada. E isso que é a grande questão da candidatura dele, se ela realmente vai acontecer. Fato é que o Lula é o candidato que até agora mais está viajando, ele está focando as viagens dele somente na região nordeste do país, que é onde ele tem mais potencial de voto. É uma das pessoas que já admitiu ser candidata, é uma das poucas dessa lista que eu separei pra vocês que já admite que vai ser candidata, e já dá praticamente uma certeza com relação a isso. A única coisa que pode prejudicar o Lula nesse sentido é ele não conseguir ser candidato, porque dentro do partido ele é praticamente unanimidade como principal nome. Outro nome que você tem que também já admitiu que vai ser candidato a presidente é o do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma grande polêmica. Eu acredito basicamente que o Ciro Gomes, tendo uma candidatura do Lula, como eles ambos disputam de forma muito pau a pau o público que vota no PT, seria basicamente muito provável uma colisão das duas candidaturas. De maneira nenhuma, o Ciro Gomes em primeiro e o Lula como vice. Se acontecesse isso, o Ciro Gomes seria o candidato a vice. Não sei, o Ciro Gomes disse que não aceitaria ser vice do Lula, mas eu acredito que na hora do vamos ver, ele desistiria de uma candidatura dele. A gente tem que lembrar que se os dois forem candidatos, os dois saem perdendo nesse sentido, porque eles disputam o mesmo eleitorado. Mas quem sai perdendo mais, na minha opinião, é o Ciro Gomes, que tem um potencial de voto um pouco menor do que o do ex-presidente Lula. Então é um outro nome que está garantindo que vai ser candidato, mas eu acho bem possível nesse caso que não seja ou sendo vice do Lula ou nem sequer se candidatando a presidente da República. Outra pessoa muito forte também é o candidato Jair Bolsonaro. Ele é aquilo lá, tem uma fatia da população que gosta muito dele, tem uma fatia muito maior que não gosta. Então eu acho improvável uma eleição do Bolsonaro de qualquer forma. Eu acho que ele tem potencial sim de atingir algo entre 10% e 15% dos votos. Tendo esse potencial, ele é capaz de prejudicar um outro candidato, de ajudar algum outro. Então é um candidato importante. Independente dele se eleger ou não, ele pode mediar qual vai ser o resultado das eleições do ano que vem. Especialmente no caso do primeiro turno. E o outro nome que garantiu que vai disputar também é o Álvaro Dias, que há um tempo atrás saiu do PSDB e foi pro Partido Verde. Ele fazendo discursos de muita ênfase em defesa da Operação Lava Jato. Aliás, é um dos únicos congressistas que está tomando esse rumo. Ele já garantiu que vai ser candidato à presidência. Também acho que pode ser um candidato forte. Depende da base que ele conseguir manter. E depende, obviamente, de como que vai ficar essa situação de mini-reforma eleitoral. Especialmente no quesito de financiamento de campanha. Como eu falei aqui, no quesito de modo de eleição, a questão é mais restrita às eleições para o legislativo. E não para as eleições para os cargos majoritários. Então eu acredito que a questão de financiamento de campanha pode mudar muito o resultado, especialmente para um candidato como Álvaro Dias, que é de um partido um pouco menor do que o PSDB, do que o PT, do PV, e aí, obviamente, financiamento de campanha acaba fazendo mais diferença nesse caso. Outro nome que também é bem possível é o senador Cristóvão Buarque. Acho que vai ser um candidato fraco no sentido de conseguir poucos votos. Ele sempre teve um eleitorado muito de esquerda. Como ele votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, boa parte desse eleitorado que era dele passou a odiá-lo. Não sei se na mesma medida as pessoas que não gostavam dele e que estão mais à direita passaram a gostar dele. Eu acho difícil. Então eu acho que a chance que ele vai ter nessa eleição é muito pequena, inclusive acho que ele vai conseguir uma fatia de votos extremamente pequena. Lembrando, o jogo só acaba quando termina, então a gente não tem como prever esse tipo de coisa agora, mas de qualquer forma são chutes, não custa nada. Eu acredito que ele não tende a ter uma candidatura muito forte. Outro nome é o do atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. No caso do Meirelles, a única coisa que existe é vontade própria, porque não tem nenhum partido que faz questão de lançar ele, porque ele não tem grande apelo dentro da opinião pública, e a única coisa que tinha talvez seria um apoio do mercado e um apoio dos outros políticos em decorrência de algum sucesso da política econômica dele no governo do Michel Temer. Eu já adiantei aqui que o governo Michel Temer não está mais tão positivo com relação à política econômica assim. Não à toa o déficit para esse ano está sendo elevado, a meta de déficit. Não à toa você está tendo a criação de novos impostos para o combustível, talvez nova alíquota do imposto de renda. Então o Henrique Meirelles se queimou um pouco até diante do mercado, as áreas que ele tem mais aprovação. Além de não ter um partido que estaria disposto a lançar ele é do PSD atualmente. A tendência é que o PSD não lance um candidato próprio. Eu considero improvável. O Henrique Meirelles seria até disposto a mudar de partido, mas eu acho muito difícil uma candidatura dele. Ele seria um candidato, na minha opinião, de baixo potencial. E com as mudanças nos rumos da economia perante ao que o Meirelles prometeu à frente da Fazenda no governo do Michel Temer,
ficou mais difícil ainda a situação dele. Outro nome que você tem, obviamente, o clássico nome é da Marina Silva. Acredito que ela vai ser uma candidata forte, como foi nas outras eleições. O que está pesando contra ela é que a gente está num momento muito conturbado da política do país, e ela não está botando muito a cara ao tapa, e muita gente está percebendo isso, e está comentando sobre o sumiço da Marina Silva e sobre a falta de presença dela. O eleitor gosta disso, gosta de ver que a pessoa é presente não só em época das eleições. De qualquer forma, ela é uma pessoa que tem uma rejeição razoavelmente baixa, é uma pessoa mais de centro, não tem nenhum envolvimento muito claro com a Operação Lava Jato, isso pode fortalecer ela, mas pesa muito a atuação que ela está tendo nesse momento de crise política ferrenha no país. Se manifestando muito pouco, eu acho que isso pode pesar contra, ao mesmo tempo em que vários outros fatores pesam a favor da Marina Silva. Um outro nome que você tem também é o do Joaquim Barbosa. Lembrando, a Marina Silva é da Rede, o Joaquim Barbosa está em conversas bem afiadas com a Rede, então poderia ser uma candidatura até em chapa, Joaquim Barbosa em primeiro e Marina Silva em segundo, de vice, ou vice-versa. O Joaquim Barbosa, ele demonstrou que até aceitaria disputar uma eleição para a presidência da República, mas depois ele deu uma desmentida e disse que é uma coisa um pouco improvável. Mas de qualquer forma, ele abriu essa possibilidade. Todos os nomes que ou admitem serem candidatos, ou minimamente aceitam essa possibilidade, em algum momento admitiram que poderiam ser candidatos. Então o Joaquim Barbosa está nesse meio também, apesar de eu considerar cada vez mais improvável uma candidatura dele. Acontecendo uma candidatura do Joaquim, eu acho muito possível que ele acabe por conseguir se eleger. Acho que ele seria um candidato de potencial muito forte, a população está vendo muito nisso numa figura do judiciário. Tem aquela questão velha de alguém do judiciário se candidatando a um cargo majoritário. A questão do Joaquim Barbosa é muito particular porque ele largou o judiciário muito antes. De qualquer forma, ele tem várias declarações, é uma pessoa que sempre dá declarações, isso pode queimar ele de certa forma com os eleitores. Ao mesmo tempo que ele já declarou que já votou no PT em Dilma e Lula, ele também teve o caso do Mensalão, em que ele pegou muito pesado com a cúpula do PT. Até que ponto os petistas vão aceitar isso e até que ponto a direita vai aceitar os elogios que ele fez ao governo do Lula. Então vai criar essa controvérsia, pode ser que ele consiga todo mundo ou pode ser que ele não consiga ninguém nesse público todo. E faltam então 3 nomes. A gente tem do PSDB o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que quer muito ser candidato, que está viajando para ser candidato, que tem um apoio bom dentro da cúpula do partido para isso, mas de certa medida ele está muito ferrado com a Operação Lava Jato, mais ou menos porque ele tem foro privilegiado. Lembrando, não é o foro privilegiado que você vai para o Supremo Tribunal Federal, é o foro do Supremo Tribunal de Justiça, que é o foro que possuem os governadores e deputados estaduais. De qualquer forma, ele tem uma relação muito promíscua com o judiciário aqui de São Paulo, isso pode livrar ele na Operação Lava Jato, mas isso não impede que o envolvimento dele com os casos de corrupção não sejam lembrados pela opinião pública na hora das eleições. Então acho que juridicamente o Alckmin vai estar livre ano que vem para concorrer, mas a questão da opinião pública ficar contra ele é algo bem possível. Então se o Alckmin for candidato, eu considero extremamente improvável uma candidatura dele. Mas a grande questão é se ele vai ou não ser candidato, se ele vai conseguir apoio dentro do partido para isso. Vontade própria ele tem, condição jurídica acredito que ele vai ter também. A questão é se o partido vai aceitar ele de candidato. Eu acharia um grande erro, porque ele não tem, na minha opinião, potencial de vencer as eleições. E aí você tem dois nomes paulistas e 2 nomes que já negavam que, de qualquer forma, no ano de 2016, que fossem se candidatar em 2018 a presidente da República, sendo eleitos ou não. Que é o nome do atual prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, e do ex-prefeito da cidade, Fernando Haddad. O Fernando Haddad declarou já durante a campanha de 2016 que a atuação dele como prefeito de São Paulo seria o último cargo público que ele ia ocupar. Tanto se ele se reelegesse, tanto se não se reelegesse. Ele não se reelegeu, se supôs então que ele não ia se candidatar a mais nada, nem sequer ao legislativo. Acontece que o Lula é muito apegado ao Haddad. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição depois. E nessa situação do Lula com o Fernando Haddad, o Lula já falou para Haddad que é possível que ele não consiga ser candidato por causa da questão do judiciário, e o Haddad é o plano B dele. O Lula gosta muito do Haddad, e o Haddad é o único nome do PT que teria uma força mais ou menos semelhante ao do ex-presidente Lula, um pouco menor eu acredito, para conseguir se eleger candidato a presidente. Então a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vários outros membros do partido, o próprio presidente Lula e o próprio Fernando Haddad negam essa possibilidade. Falam que o Lula é o plano A, o Lula é o plano B e que o plano C também é o Lula. Quando na verdade a gente sabe que existe um plano B, é que no geral se opta por não divulgar esse tipo de coisa para passar a impressão que a chance do Lula não ser candidato é praticamente nula, quando existe essa chance e ela é razoável. Então é uma questão importante também. De qualquer forma, o que prova que o Haddad até aceitaria ser candidato a presidente, além do Lula querer que ele seja, caso não consiga ser, é as viagens que ele está fazendo pelo país. Ele é um dos candidatos que mais está viajando pelo país para justamente se firmar como plano B do PT. O PT não tem outro candidato possível. Se o Lula não puder ser candidato, o
alguns do partido, como Lindbergh e Farias, defendem que o partido não deve apoiar ninguém, só que na cúpula e em parte da militância isso é praticamente um consenso oposto, de que sim, mesmo sem o Lula, é preciso lançar algum candidato específico em 2018, e o Haddad é o único nome que sobra nesse sentido. O Haddad, na minha opinião, o grande muro que você tem entre ele e a candidatura dele é, depois do Lula, é o muro da vontade própria dele, e ele está demonstrando essa vontade própria viajando pelo país. Com relação ao prefeito João Dória, de São Paulo, eu sempre no começo negava aqui, eu achava que o Dória não ia querer ser candidato a presidente da República, por um motivo muito simples. O João Dória é uma pessoa que entende muito de marketing. Pega muito pro eleitor aquela falta de honestidade de eu não vou interromper meu mandato no meio para ser candidato a um outro cargo. O João Dória sempre fez questão de dizer, mesmo depois de se eleger, que não seria jamais candidato a presidente em 2018, nem sequer a governador. Na época, na verdade, se supunha apenas a candidatura dele como governador, não como presidente. Com o andar dos escândalos políticos, ele passou a ser cotado como presidente da República e em poucos meses ele virou um candidato forte para presidente da República. Então o João Dória também está iniciando uma série de viagens pelo país, ele tem cobertura grande na mídia, apesar de ser prefeito de São Paulo. A prefeitura de São Paulo tem uma projeção muito grande pelo resto do país, os prefeitos de São Paulo costumam ser conhecidos por pessoas de alguns outros estados, especialmente na região sudeste, então o João Dória teria esse fator forte. Ao mesmo tempo em que eu acho que sim, queima um pouco ele largar a prefeitura de São Paulo no meio, como o José Serra se queimou dessa forma, largando praticamente todos os mandatos que ele disputou e venceu no meio para disputar um outro cargo maior, ao mesmo tempo que ele pode se queimar nesse sentido, existe uma vontade muito própria dele de vencer o Lula nas eleições presidenciais. É algo muito pessoal dele, e acho que esse lado do marketing, de não ser candidato, de não largar o mandato no meio do ano, pode ficar um pouco de lado em nome desse interesse pessoal do João Dória. E ainda assim, boa parte dos eleitores enxerga dessa forma, como algo errado o candidato largar o mandato no meio, especialmente quando ele promete que não vai largar. Mas uma outra parte vê isso também como, colocando na balança, vê como necessário uma candidatura do Dória justamente para impedir uma eleição do Lula. Quem votou no Dória, no geral, não votaria no Lula, então existe esse apoio mais ou menos grande por parte dos eleitores dele para que ele seja também candidato a presidente da República. Pesa a favor também que ele tem uma relação boa com o vice dele, o Bruno Covas, então para ele não seria um grande problema deixar o Bruno Covas como prefeito de São Paulo, e eu considero o João Dória um candidato extremamente forte nas eleições do ano que vem. Acho que João Dória, Lula, Marina Silva, Joaquim Barbosa, candidatos um pouco de centro, algumas de direita, e no caso do Lula um pouco mais para a esquerda, são os candidatos com mais tendência de ficarem fortes no ano que vem. Mas eu sempre gosto de frisar o seguinte quando eu tenho que falar alguma coisa sobre eleições que estão muito distantes. Em 2014, a gente tinha uma série de previsões eleitorais um ano antes, um mês antes, e no segundo dia de campanha eleitoral na televisão, o ex-candidato a presidente Eduardo Campos morreu no acidente aéreo e mudou completamente os rumos dessa disputa. Então, um ano antes, você prever o que vai acontecer numa eleição é praticamente impossível. Primeiro que pode acontecer alguma tragédia, sempre pode acontecer, como foi a morte do Eduardo Campos. Segundo, que pode ser que muita gente aí deixe de ser candidato, podem surgir novos escândalos, então o número de fatores que podem influenciar isso daí é tão grande que a margem de erro é de 90% de você prever qualquer coisa nesse momento. É muito interessante, muito importante você tentar prever as eleições, mesmo quando você está muito adiantado, porque isso ajuda a influenciar nos cenários que vão se montando. Mas é muito difícil também, então pode ser que desses nomes que eu citei, eu tenho em total 11 nomes, muitos desses podem ser que não sejam candidatos, então é muito difícil, mas de qualquer forma é algo muito importante. Para as eleições do Legislativo em 2018, você também tem algumas novidades que já foram adiantadas. Primeiro de tudo, uma migração de alguns senadores para a candidatura para a Câmara dos Deputados, porque com a Operação Lava Jato, o nome deles ficaram mais fracos e a chance deles conseguirem se reeleger ao Senado diminuiu. Porque eles iam se submeter a serem candidatos a deputado federal numa situação dessas, para manter o foro privilegiado. E esses nomes é o do Aécio Neves, a da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a do Lindbergh Farias, 3 pessoas que hoje são senadores e que ano que vem vão se candidatar a deputados federais. Então é uma recua desses senadores para um cargo um pouco menor. Ao mesmo tempo, você vai ter essa nova mudança de regras, que é possível ou não que aconteça até o fim do mês, que pode mudar os rumos das eleições para o Legislativo. Eu vou fazer um vídeo focando nessa questão do distritão. Eu considero improvável que tudo isso passe até o fim do mês e fique vigente já para 2018. Mas de qualquer forma é uma possibilidade. E você tem outros nomes que vão tentar se reeleger. O Renan Calheiros vai tentar se reeleger senador para manter o foro privilegiado também. No Legislativo as coisas estão se acertando ainda. Eu acredito numa renovação grande das duas casas legislativas, mas como eu falei, é difícil prever isso ainda mais quando você tem uma possível mudança de regras agora nesse mês de agosto para essa disputa. Então é isso, gente. A ideia aqui desse vídeo foi justamente dar uma passagem geral dos próximos meses, tanto relacionados à Operação Lava Jato,
tanto os fatos relacionados a futuras relações e operações, a questão de reformas. O maior plano do governo Temer nesse momento é aprovar a reforma trabalhista e tributária. Eu acredito que seja muito difícil, apesar do governo Temer ter conseguido aprovar várias reformas bem pesadas, como a reforma trabalhista, como a PEC do teto de gastos, e como a nova lei da terceirização, como o novo ensino médio, várias outras leis que mudam bastante coisa. Então, não acho impossível ele aprovar a reforma da Previdência e a reforma tributária. A grande questão é a seguinte: primeiro é importante frisar, a reforma tributária não muda necessariamente o valor dos impostos cobrados. Ela muda a forma como esses impostos são cobrados. Pode também mudar o valor. Então, não necessariamente vai ser algo mal visto pela população. Você pode ter, por exemplo, uma troca de impostos que são cobrados hoje sobre alguns produtos para serem cobrados a partir de agora sobre outros produtos. Você pode ter agora uma redução dos impostos cobrados sobre mercadorias para que seja ampliado o imposto de renda. Então é basicamente uma troca da origem dos impostos. Então não seria algo necessariamente com baixa aprovação popular. Com relação à reforma da Previdência, é algo extremamente rejeitado pela opinião pública. Acredito que sim, será aprovada uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência bem mais leve do que aquela reforma inicial que o governo Michel Temer queria aprovar, como eu já falei aqui ultimamente. Acho muito difícil do Congresso apoiar essa reforma, porque o Congresso está preocupado em se reeleger ano que vem, está preocupado em manter o foro privilegiado, e aprovar a reforma da Previdência em ano véspera de eleição atrapalha na hora de disputar votos no ano que vem. É isso, gente, a ideia foi isso, passar por tudo isso pra gente ver. Basicamente acredito numa continuidade do governo Temer, apesar de não ser a favor dela, vocês sabem que eu não sou, não tem por que mentir, mas acredito que isso vai acontecer. A questão da troca de procurador-geral, novas bombas que estão por surgir, a gente está numa coisa um pouco mais calma, mas como eu frisei aqui, a gente veio de uma grande tempestade na política, e a tendência é que a qualquer momento a gente volte a ter mais tempestades por aí. Eu falei vários fatores que estão por vir, desde delações premiadas até novas provas. Tudo isso nas sombras das eleições de 2018, frisando o que eu falei no começo do vídeo. Também disputando a cobertura da grande mídia com a situação conturbada no cenário internacional, especialmente nos Estados Unidos. Especialmente relacionados à política do Donald Trump com relação à Coreia do Norte, à Venezuela, e a própria permanência do Donald Trump na presidência da República, com um apoio cada vez menor que ele tem no Congresso norte-americano. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um gostei aqui embaixo, clique em inscrever-se. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar. Um abraço e até a próxima. Então é isso, dê sua opinião sobre essa gravação aqui no YouTube Space pra eu ver se eu faço ela mais vezes. Eu posso fazer até 5 vídeos por mês nesse espaço, que é bem interessante. Tem vários estúdios diferentes. Eu pretendo iniciar também algum programa de entrevistas que também seria gravado aqui. E várias novidades estão por vir no canal, então dá um inscrever-se aí embaixo. Se você já acompanha o canal, dê sua opinião sobre esse vídeo. Em breve tem muita novidade chegando, tem a aparência nova do canal. Um abraço e até a próxima.